vou convidar todo mundo a fazer uma regressão de 30 dias para o dia 6 de novembro. Agonia, angústia, medo. Como é que todo mundo estava no dia 6 de novembro? Véspera do jogo. Todos esses sentimentos que foram pregressos a esse jogo foram eliminados logo após o final da partida. Então eu abro com esse regresso de 30 dias, onde começou uma nova era do Vasco. Todos estavam angustiados, agoniados, com receio, com medo do futuro. Minha diretoria, a casa tá caindo pra Barbieri no Vasco e é evidente que essa repercussão que a torcida tá tendo, a maneira que o Barbieri já tá sendo cobrado e tratado pela torcida do Vasco é absolutamente esperada, é justo, né? Porque afinal de contas o time do Vasco não rende. O Vasco, na minha concepção, não apresenta uma evolução igual o técnico tá falando, tá ligado? Não apresenta. E pelo contrário, né? O Vasco perde jogos mais do que perdia no início do campeonato e já ocupa primeiro lugar fora da zona do rebaixamento. A verdade é essa, tá ligado? Não adianta ficar falando rebusquês nas coletivas e o caralho a 4. O fato é que o Vasco perdeu mais uma, tá na beira da zona do rebaixamento, não tá jogando nada. O que acontece é o seguinte, cara, o Barbieri é novo pra caralho, tá ligado? O Barbieri é novo pra caralho. Tá recebendo uma pressão diferente agora. Ele, treinar o Flamengo é uma pressão fodida, tá ligado? Só que, na minha concepção, tá? Posso estar equivocado. O torcedor do Flamengo pressionou ele pra caralho, mas ainda tinha uma visão de um cara criado no clube. Então acho que poderia ter um pouco mais de paciência com o cara. Não teve tanta paciência assim também não. O torcedor do Flamengo, já mandou ele pro caralho. Só que, mano, no Vasco ele chega pra capitanear um projeto que é muito diferente, tá ligado? E ainda tem o fato do cara ser ligado ao Flamengo. Então eu acho que isso tem menos paciência com o cara. O cara chegar na coletiva e pra se defender, ele dá uma coletiva, ele vê que o clima não tá legal, a coletiva não surtiu tanto efeito assim, ele chega, perde o jogo pra se defender. Ele simplesmente atacou o clube, tá ligado? Pra se defender das críticas, ele atacou o clube na coletiva. Desculpa. É brincadeira uma porra dessa, tá ligado? E o fator Barbieri é inegável. No dia que contratou, eu disse isso aqui, que era um problema, entre aspas, você contratar, você criar uma expectativa tamanha no torcedor. Quando você fala, entrou uma SAF, o Vasco mudou, o respeito voltou, vou investir em jogadores, contrato o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Contrata ali, paga, né? Quando você vê o time investindo dinheiro, tal, paga pelo Léo Pelé, tal, não sei o que. Aí você fala, peraí, montei um time maneiro. Foi lá, contratou o Jair, que era titular do Galo. Montei um time legal aqui. Esse ano aqui não tem vergonha. Meu lateral tá lá da seleção do Uruguai. Não é possível eu passar vergonha esse ano aqui. No mínimo, jogar um futebol competitivo eu vou. E aí anuncia o treinador. E quando anuncia o treinador é o Barbieri. Aí você fala assim, mas o Barbieri é ruim? Eu não sei te dizer. O Barbieri, ele é novo e ele é um treinador de time pequeno. Ele dirigiu até hoje times pequenos. Então não adianta você chegar pro Barbieri e falar assim, o Barbieri tem grande... Não, o Barbieri não tem trabalhos excelentes, né? O Barbieri não tem resultados incríveis, nunca fez um grande trabalho sob pressão, ou seja, num time grande, de modo que ele não tem como ter as costas largas que um treinador de alto nível teria, né? De alto nível que eu digo de relevância, né? Teria na idade dele, por exemplo, é até difícil ter. Então assim, eu acho que o Vasco errou na escolha do cara, entende? Não é porque o Barbieri é bom ou ruim, a gente nem sabe, o Barbieri tem uma carreira muito curta para se jogar isso, mas não é o cara para estar de frente numa expectativa tamanha. Expectativa, pressão e desespero pelo período que o Vasco tá mal. Ou seja, o vascaíno, ele não quer amanhã, ele não quer daqui 6 meses. Ele quer agora um time do Vasco que não vai ser campeão, mas que vai jogar com dignidade na frente dos adversários. Isso é um erro de planejamento, tá ligado? Da diretoria, né? E do Barbieri junto também, tá ligado? É o mínimo que o que prometeram pro vascaíno, a 777, com as últimas eleições do Vasco, etc, etc. O que há muito tempo estão prometendo pro vascaíno é a volta da competição. Não é mais uma questão de, eu vou ser campeão brasileiro. Ninguém disse pro vascaíno que ele vai ser campeão brasileiro com esse time. Ninguém falou isso. Eu não vejo nenhum vascaíno falar, não, eu tô esperando o título brasileiro. Não vejo ninguém falar isso. Agora, você tá com uma dificuldade na Série B, você sobe pra Série A, contrata os jogadores, essa é a desculpa do Barbieri, eu compreendo, mas aí você perde pro ABC o grande torneio que você tem pra disputar no ano. E aí? Mas é que perdeu pro ABC porque a pressão... Não, perdeu pro ABC em São Januário. E aí, Barbieri? Como é que o torcedor do Vasco não vai entender isso? Aí começa o Campeonato Brasileiro, o Vasco ganha uma partida. O Vasco ganha o jogo de estreia contra o Atlético Mineiro lá.
Eu pergunto a você, vascaíno, o Vasco mereceu ganhar aquele jogo? Se tem um jogo no campeonato que o Vasco não mereceu ganhar, foi aquele. O Atlético deu 27 chutes a gol, o Vasco deu 3 ou 4, fez 2 gols no começo do jogo e conseguiu segurar, etc. Deus sabe como. O Atlético foi amplamente melhor, o Vasco passou o segundo tempo inteiro sem agredir o adversário, e boa parte do primeiro também, e conseguiu arrancar os pontos lá. Contra o Palmeiras, fez 2-0, parou de jogar. Contra o Bahia, teve que jogar, não conseguiu jogar, perdeu o jogo dentro de casa. Contra o Fluminense, uma das coisas mais ridículas que eu vi o Vasco fazendo no clássico, simplesmente não jogou. E agora, contra o Curitiba, jogou pouco, mas tá fora de casa, você tem até alguma justificativa. Eu volto pra pegar o Santos aqui, tem a iniciativa do jogo, mas por que tem a iniciativa do jogo? Porque saiu perdendo. Não dá pra você contar com a circunstância. Todo jogo do Vasco depende da circunstância. Não tem um padrão do jogo, você só vai começar o jogo, eu sei o que o Vasco vai fazer em campo. Eu sei de que maneira o meu time vai agredir o adversário, quem são os, né, o time titular, como é que a gente joga. Não tem, depende do adversário, depende de sair um gol antes, se for do Vasco, se for do adversário. E se for do adversário e o Vasco tiver que agredir, tá claro em ABC, Bahia e Santos que o Vasco não tem jogada ofensiva, que o Vasco não consegue articular uma jogada de gol. E, portanto, tem alguma coisa errada. Nós estamos no mês 5. Eu vi o Barbieri começar lá na Flórida contra o River Plate, quando ele começou a fazer os testes, ele não chegou ontem. Então, se você falar assim, é pouco tempo, mas em 5 meses o time do Diniz estava jogando bola. Em 5 meses, vários treinadores mudaram a cara dos seus times. O Vasco não está melhorando, o Vasco piora. O Vasco não está nem se mantendo. Todo jogo do Vasco ele tem mais dificuldade. Claro que aí você soma a ansiedade, o nervosismo, a pressão, etc., uma série de coisas, né? Vai piorando o ambiente. Agora, essa é a hora que eu acho que o treinador não pode ser o Barbieri. Por quê? Porque os jogadores estão falando, caralho, não tá rolando. Olha pro banco de reserva e vê um cara que não tem costa larga pra aguentar esse tranco, porque é um treinador que não tem esse renome, né? É mais difícil, cara. O Vasco tá apostando numa coisa mais difícil. Eu me lembro que no começo do ano, quando eu conversei com o dirigente do Vasco, não vou dizer quem, não vou ser delicado, mas vou dizer o que eu falei. Ele falou assim, não, porque nós contratamos fulano, eu falei assim, mas vem cá, o Barbieri é exatamente, o quê? É o interino do Tite, é o interino de alguém que vocês vão trazer? Ele falou, não, mas cara, não faz sentido você botar esse investimento todo nas costas de um cara que você sabe que com 3 derrotas vai tomar porrada de tudo que é lado, que não tem confiança da torcida de que esse cara vai vingar. Não, é nossa aposta e tal. E eu desconfiei, eu achei que não, achei que ele tava ali esperando alguém. Eu achei mesmo que o Barbieri, deixa o Barbieri aí um pouco, e a gente que é um treinador maior que a gente tá negociando, o cara só pode vir, sei lá, no meio do ano, pode acontecer ainda, mas... Deixa o Barbieri, porque eu não vejo lógica no tamanho do investimento pro nome do treinador. E às vezes você precisa de um treinador, como o Corinthians contratou o Vanderlei Luxemburgo pensando nisso, não necessariamente que ele vai fazer um milagre no time, mas pelo menos para ele passar alguma coisa pro time, para ele dar uma blindada nos moleques e conseguir extrair um pouco mais dos jogadores e dar um pouco mais de passe no ambiente. O Barbieri não é o cara que vai conseguir fazer isso. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. E aí, time, como vocês estão vendo aí, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo com o Vasco, até mesmo quem não é vascaíno. Bom, mas eu trouxe aqui, eu tive a minha função é sempre trazer pontos, né, de verdade. E dessa vez eu entrei em contato com alguns agentes políticos, alguns pré-candidatos à presidência do Vasco, e apenas um até o momento, a hora que está sendo gravado esse vídeo, apenas um me respondeu. Outro cara que eu entrei em contato, que é forte dentro do Vasco aí, preferiu não se manifestar. E eu estou aguardando também outros pré-candidatos aí à presidência do Vasco se manifestar e me mandar um áudio, como foi feito. Quem me mandou o áudio foi o Marcelo Borges, do Camisas Negras, pré-candidato à presidência do Vasco da Gama em 2023. Confere aí o que ele falou sobre a situação do Barbieri dentro do Vasco. Fala, Digão, boa noite, tudo bem? Cara, o que aconteceu é o reflexo da gente ter uma mulambada totalmente sem identificação com o nosso clube, no comando e como gestor, né? O Barbieri, ele foi muito infeliz na sua colocação. Tá muito claro que ele não tem a menor noção do que é o Vasco da Gama e por não ter respeito em nenhuma instituição, já tá mais do que na hora de vazar, né? Tinha que ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de senso crítico, porque ele tá mandando muito mal e cavou a própria cova, na minha opinião. Na minha opinião, já deu. Então, ó, tchau, Barbieri. Bom, e ontem o Pedrosa também veio com informação aí
já tinha feito uma informação anteriormente, não me recordo quem que foi que deu a informação, mas agora o Pedrosa, que é ligado ao Vasco, é um cara que tem canal voltado para o Vasco, né? E veio com essa informação aí de que o Vasco realmente está devendo parcelas ao São Paulo e também ao Corinthians, além do time lá do Orediano Vélez, né? E renegociou aí, reparcelou a dívida aí, tentou reparcelar no caso do Pumita. Então uma situação bem tensa, né, cara? Porque muita gente diz que a empresa não tem dinheiro e tá aparentando ser isso realmente, né? Tá aparentando ser isso aí realmente. Mas tem outro caso aí também que é orçamentos e tal. Se tem um orçamento e foi dado esse orçamento e não está conseguindo cumprir o orçamento dado, alguma coisa tem de errado. E se alguma coisa aí envolve, claro, Paulo Brax e o Melo. Então, acho que, com a minha humilde opinião aqui, acho que tem que rever toda essa situação. Muitas reclamações diante do Melo, muitas reclamações diante do Paulo Brax. A janela tá vindo aí, falam que não vai contratar gastando, botando aporte, vai ter que ter oportunidade de mercado. Isso daí é preocupante, tá? Já que o Rojas, que a gente estava almejando ter ali pelo menos como camisa 10, não é o nosso sonho, né? O sonho vascaíno não é esse, mas é um jogador que seria interessante estar utilizando a camisa do Vasco. Tudo indica que ele está sendo negociado e vai fechar com o Botafogo, assim como o Cuejá. Tudo indica, neste momento as informações são que está bem forte lá no Internacional. Então é isso daí, cara, vamos ter que aguardar o que vai acontecer. Eu sinceramente penso que Barbieri não merece mais estar utilizando a camisa do Vasco para treinador. Se no mínimo ele se retratar, fazer um vídeo, ir para uma coletiva, se retratar, enfim, fazer algo do tipo pedindo desculpas à torcida, seria o mínimo que ele poderia fazer. Agora, diante dos outros caras aí, o Melo, que não tem nenhum pingo de afeto vascaíno, e muito menos o Paulo Brax, que também não tem nenhum pingo vascaíno ali, apenas são profissionais que não estão fazendo, em tese, o que deveria ser feito à vera. Bom, vamos debater mais sobre isso daí lá no Almoça Vasco. Peço para você deixar seu like, compartilhar o link aí e aguardo vocês às 12 horas no Almoça Vasco. Tamo junto aí e até mais.